Agora sim, sejam todos bem-vindos a mais um treinamento de sábado. Um prazer enorme, uma satisfação estar aqui neste espaço, neste palco virtual, como palestrante oficial BLC. É uma grande honra também para nós e uma responsabilidade enorme poder compartilhar um pouco da nossa experiência, o nosso conhecimento. Estarei bebendo água durante a transmissão. Estou ainda com a garganta um pouco raspada, eu acho que é de tanto falar. Essa semana eu falei demais, então estou aqui para passar para vocês hoje um treinamento um pouco diferenciado, como dizia, uma dinâmica diferente da que estamos acostumados, porque hoje eu quero de alguma forma abrir o livro da minha vida com vocês. Eu sempre digo que hoje as redes sociais são um livro aberto da nossa vida e parece mentira, para mim foi muito rápido, mas este ano estarei completando 12 anos de fazer Global Intergold. 12 anos é mais de uma década. Já é tempo para vocês dizer assim, tem uma história dentro desse negócio. Então eu quero contar para vocês, dentro da minha história neste negócio, quais foram as ações concretas, específicas, que eu fui implementando, eu fui aplicando, fazendo. Quais foram as decisões-chave, como diz meu querido amigo, meu irmão Leomar, não? No momento que você decide, que você toma essa decisão, quais foram essas decisões, em que momento eu tomei essas decisões, que me levaram hoje a ter uma estrutura, uma equipe com mais de 100 mil pessoas em diferentes países, a atingir um nível 11 de liderança dentro desta maravilhosa carreira, deste plano de carreira que tem a empresa, e conquistar resultados que estão muito além, inclusive, do que eu podia imaginar. Eu estava ouvindo a entrevista do Michael Phelps, eu gosto muito dessa entrevista porque ela lembra os princípios básicos que um atleta de alta performance, de alto rendimento, ele tem. E são exatamente os mesmos princípios que todo empreendedor, empresário, homem ou mulher de negócios deveria ter. Perguntam para ele o que você acha que faz de você uma pessoa diferenciada? Ele diz assim: eu acho que é a minha mente. Ele foca naquilo que tem que fazer e faz todo dia. Então, um empreendedor deveria também pensar da mesma forma. E eu me identifico muito com essa forma de pensar, porque ele contava na sua história que quando ele começou a nadar, ele não tinha os resultados que ele tem agora, não? Ele não era o atleta que ele é agora, conhecido pelo mundo da forma que ele é, o maior campeão olímpico da história, mas ele já visualizava tudo que ele queria ser, quem ele queria se tornar, onde ele queria chegar. E eu lembro, estava ontem justo lembrando o momento que eu conheci este negócio, eu tive uma reunião com uma equipe aqui do México, um grupo que a gente começou a formar faz um ano, e contando parte desse processo, ele me pediu: Oscar, compartilha aquela foto quando você começou o negócio, onde você morava e tal. E eu comecei a reviver muitas lembranças e eu decidi mudar este treinamento de hoje. Eu digo, vou fazer uma dinâmica diferente hoje com o Brasil, já depois terei a oportunidade de fazer outro treinamento mais técnico, mas eu acho que é importante a gente relembrar isso, porque eu comecei a repassar que naquela época, da mesma forma que o Michael Phelps ele visualizava o que podia acontecer com ele, o que ia acontecer, o que ele queria que acontecesse, eu comecei a visualizar. Mas quando eu conheci este negócio, eu comecei a visualizar com uma certeza tão absoluta que eu estava no momento certo, na oportunidade certa, que eu estava chegando na minha vida aquele negócio que de fato teria o potencial de poder mudar radicalmente a minha vida, que eu não sabia como, eu tinha muitas dúvidas a respeito à empresa, eu não sabia se a empresa ia rodar, não ia rodar, se ia estar daqui, eu tinha essas dúvidas no começo, como todo mundo tem. Mas eu tinha uma certeza que se outras pessoas estavam fazendo, eu poderia aprender a fazer. Eu tinha uma certeza que se alguém mais tinha chegado lá, eu poderia chegar. Então eu comecei a visualizar. Eu comecei a focar em fazer aquilo que eu poderia fazer. Dizia na entrevista o Michael Phelps que e dizia ali a pessoa que estava ali fazendo a palestra, não, que é um treinador de psicologia de alta performance, ele dizia: a mentalidade do atleta de alto desenvolvimento, de alto rendimento, é que ele foca naquelas coisas que ele pode controlar. Naquilo que ele não pode controlar, porque no mundo das Olimpíadas existem muitas variáveis que podem acontecer que não estão no controle da pessoa. Ele não tem nada a fazer ali, mas ele se enfoca 100% naquelas ações que ele pode controlar. Ele treina todos os dias e ele vai avançando passo a passo. Às vezes a gente gostaria de ter assim, eh, começar um negócio, chegar logo logo, em 3 meses ter resultados milionários. Então,
A realidade é que isso não acontece, pelo menos não aconteceu comigo. É um processo, é uma construção. Agora, o que tem de extremadamente maravilhoso o marketing de rede, o network marketing, é que se você estiver disposto a semear e a construir essa base, você pode estar semeando durante muito tempo e de uma hora para outra o negócio pode crescer de forma explosiva. Porque o modelo de negócio permite esse crescimento exponencial. A gente experimentou isso, eu vivi isso na pele muitas vezes e isso é resultado e produto de você focar naquilo que está nas suas mãos, que você tem o controle, que são ações básicas que você pode fazer e que, repetidas no tempo, vão te trazer grandes resultados. E é isso que eu quero comentar com vocês hoje, é isso que eu quero compartilhar com vocês neste treinamento. Quais foram essas ações que a gente implementou e que trouxeram grandes resultados, como eu comentei para vocês aí no começo. Deixa eu só abrir aqui. Eu parei justo aqui porque aqui foi basicamente onde a gente começou a fazer este negócio no Uruguai. Vocês sabem, eu conto muito da minha história, que antes de entrar nesse negócio eu tinha largado a carreira militar para vender carros e quando já o negócio não deu certo, quebrou, foi quando eu decidi me aventurar em novas oportunidades. E é interessante porque eu estava vendo aqui, eu postei uma foto. Eu lembro que nessa época eu estava com muito medo, pessoal. Eu estava com muito medo porque eu tinha largado uma segurança de um emprego estável, de uma carreira já feita, de uma hierarquia, de um status, de ser tenente do exército, que é uma coisa reconhecida, pelo menos no meu país, acredito que no Brasil também, para empreender no negócio de carro. E chegou um momento que eu me encontrei completamente, não em zero, eu digo assim, em negativos, em 100 negativos. Por quê? Porque eu tinha perdido esse pouco capital que eu tinha feito, eu fiquei com a dívida no banco e sem o salário, sem a segurança do salário. E eu confesso que eu tive muito medo nessa época. Estamos falando aqui que fazer essa transição foi difícil. E aqui eu postei essa foto, talvez eu fazendo catarse e autoterapia, coloquei essa foto e disse assim: não permita jamais que o medo determine seu futuro. E eu tomei a decisão, foi uma das grandes decisões que eu disse assim: eu não vou permitir que o medo defina o meu futuro. Que o medo do que vai acontecer, do que possa dar errado, acabe determinando o meu futuro. E foi quando com esse cara aqui, a gente decidiu fazer um negócio e fazer assim para valer. Aqui a gente já, nesta época, já estava há um bom tempo tentando fazer um negócio rodar, tentando fazer um negócio crescer. E com essa pessoa que é o Gaston, que muitos de vocês conhecem a história dele, a gente estava tão entusiasmado de fazer o negócio acontecer, de fazer o negócio rodar, de fazer, de ter uma vida diferente da que a gente estava acostumado, que com ele foi, muitas pessoas talvez aqui são novas no negócio, talvez nunca ouviram falar dessa história, talvez outros de vocês já conhecem, mas quando a gente estava nessa expectativa, nessa emoção, nessa adrenalina de ter conhecido uma proposta diferente, a gente falava assim, cara, como a gente pode fazer para montar um evento aqui e que muitas pessoas possam vir nesse evento? Porque a gente via fotos dos líderes em outros países e o que a gente via é que eles faziam grandes eventos. Nessa época, éramos dois no negócio. Era ele e eu, na nossa cidade. E a gente dizia assim, temos que organizar um evento, porque se a gente colocar aqui, sei lá, vamos pensar assim, umas 150 pessoas e mostrar essa informação, cara, no mínimo, umas 120 delas vão querer fazer. Essa era a minha mentalidade, minha cabeça nessa época, não? Porque isso aqui é maravilhoso, isso é sensacional, isso é extraordinário. O que podemos fazer para trazer 120 pessoas? Cara, vamos fazer propaganda. E aí a gente começou a montar toda uma estratégia de propaganda. Contratamos um salão, um melhor salão de eventos da cidade que a gente morava nessa época, que é Paysandú, uma cidade pequenininha no Uruguai. Bom, é uma das mais grandes do Uruguai, mas para o Brasil, uma cidade de 60 mil pessoas, eu acho que é um povinho, não? Uma cidade pequena. Então, a gente começou a organizar toda uma estratégia de marketing, onde colocamos propaganda no rádio, colocamos eh, folhetos assim em diferentes lugares, e a gente saiu para colar uns panfletos gigantes. Saímos na madrugada, 1 a 2 da manhã, para que ninguém visse a gente colando esses panfletos. E, literal, pessoal, a gente empapelou todo o centro da cidade com os panfletos do nosso evento. Era quase 5 da manhã e a polícia abordou a gente.
e perguntou: meninos, o que vocês estão fazendo? Não, a gente está montando essa publicidade aqui e vocês têm autorização para fazer isso? Gente, eu confesso para vocês que minha alma gelou assim. A gente passou a noite inteira colando esses panfletos. Chegamos com um balde de cola e a gente botava assim um panfleto, pintava ele por trás com cola, colava ele e depois passava a cola por cima para o trem ficar firme ali, não que ninguém possa tirar. Ficou bonita, a cidade empapelada, cheia de panfletos da nossa apresentação, da oportunidade. Dizia, grande oportunidade de negócio. Se você é empreendedor e busca uma oportunidade, esse evento é para você. E a gente empapelou toda a cidade. Deu 5 da manhã, a polícia chegou. Vocês têm autorização? Eu, com muita segurança e muito medo ao mesmo tempo, disse, claro que sim, a gente tem autorização para pôr esses panfletos. E quem tem essa autorização? Ah, eu disse assim, o nosso patrão, o nosso chefe, ele fez todos os trâmites e permissos e eu tô só aqui, a gente tá só colocando aqui os panfletos. Na hora eu tirei a responsabilidade de mim, não? Eu sei que no dia seguinte de manhã, meu telefone tocou e me perguntam, com quem estou falando? É o responsável do evento que está sendo anunciado nos panfletos na cidade? Eu disse, nossa, já chegou o primeiro interessado em querer ir no nosso evento. Digo, sim, sou eu, em que posso te ajudar? Não, é que você está falando com um diretor, ele me explicou uma área ali do governo, diretor aqui da Intendência Municipal, e vocês empapelaram toda a cidade com esses panfletos e não tem autorização para fazer isso. Nossa, minha alma gelou nesse momento. Eu fiquei assim, o gelo. Digo, não pode ser. A polícia já tem os nossos dados, já pegaram o nosso nome, agora a gente vai ir para a cadeia, no mínimo vou pagar uma multa gigante, não tenho dinheiro. E a questão é que ele me disse, você está aqui na cidade? Eu digo, não, eu não estou na cidade agora, eu estou em outra cidade, eu preciso aí pelo menos 1 ou 2 dias para chegar, mas se você precisar, eu vou até o escritório e conversamos e me diga, não, não se preocupe, olha, eu só vou pedir para vocês que tirem todos esses panfletos, que a gente vai mandar tirar todos os seus panfletos. Ele disse assim, vamos colocar uma equipe aí para tirar todos os panfletos da cidade. E eu disse, ah, ok, pode ficar tranquilo, sim, pode tirar se você quiser, não tem problema. A questão é que mandaram essa equipe para tirar os panfletos. Até hoje estão os panfletos pegados na cidade. Eu acho que passou 12 anos e continuam lá. Tava tão grudado que eles não conseguiam nem tirar os panfletos da questão. Mas fiquei tranquilo, Gil, pode tirar o panfleto, não tem problema. Pelo menos não vou para cadeia, não vou ter que pagar nenhuma multa. E a questão era que vinha o presidente da República na próxima semana. Tinha uma visita, uma cerimonial, desses que tem quando tem datas patrióticas. E acabou que eles tentaram tirar os panfletos, nunca conseguiram. Mas o mais interessante não é isso. O interessante é que a gente estava, o dia do evento, com uma expectativa enorme, porque tínhamos colocado os panfletos em toda a cidade. Eles não conseguiram tirar. Colocamos propaganda na rádio, colocamos outros volantes. A gente estava com propaganda em tudo que é lugar. E a minha preocupação era, se são 60 mil pessoas aqui hoje, mais 20 mil dos povinhos próximos, 80 mil pessoas que receberam essa informação. Eu dizia assim, se apenas 10% viram a nossa propaganda, que eu acho que 10% pode ter recebido, são 10 mil, são, nesse caso, 6 a 8 mil pessoas. E se desse volume somente 10% vier, o que eu faço com 600, com 800 pessoas, um evento que tem lugar só para 150? Eu estava preocupado que ia chegar muita gente no nosso evento. Estava muito preocupado. Essa era a minha preocupação, meu medo, meu problema. Bom, para resumir a história, o que aconteceu? Chegaram 3 pessoas. Chegou um cara acompanhado com a sua irmã e com a namorada. E o evento, o salão de 150 pessoas, tinha só 3 pessoas. A gente estava ali preparado, motivado para mostrar o plano. Logicamente, mostrei o plano para eles. E, lógico, também eles não entraram nesse momento. O interessante é que 2 anos depois, eles sim decidiram fazer parte do negócio. Mas esse foi o nosso começo, o primeiro grande fracasso que a gente teve no negócio. E a minha mente nessa época estava tão focada em fazer este negócio acontecer que eu dizia, ok, tem que organizar eventos sim, porque tem outras pessoas que fazem eventos e dá resultado. Talvez a gente não sabe como fazer o evento, mas vamos aprender. Meu amigo estava triste porque ele, nessa época, ele nem tinha feito investimento no negócio ainda. E o dinheiro que ele ia usar para investir, a gente gastou no evento.
essa é a realidade. Eu disse, cara, tranquilo, vamos investir nesse evento, porque se a gente colocar 150 pessoas e 120 decidir entrar, na hora a gente faz o pagamento e dos próprios lucros recuperamos todo esse investimento. A questão é que não funcionou assim, ele acabou arrumando dinheiro para o outro lado para iniciar o negócio, mas a gente começou e começamos pouco a pouco, passo a passo, a mostrar o plano, uma reunião. Eu conversei com a pessoa que tinha me patrocinado, ele não fazia o negócio 100%, mas ele de alguma forma ele via amigos dele fazer, e ele me dizia, Oscar, acontece que vocês quiseram fazer um evento e vocês ainda não têm uma equipe. Primeiro vocês têm que montar uma equipe. Para montar essa equipe, vocês vão ter que fazer apresentações todos os dias, chamar pessoas, convidar uma pessoa, duas pessoas, e assim ir com essas ações todos os dias, passo a passo, vocês vão informando um grupo que já não vão ser, dizia ele, dois ou três ou cinco, vão ser 15, 18, 20. Aí sim, quando vocês sejam umas 20 pessoas, vocês dizem assim, vamos fazer um compromisso de que cada um de vocês convida duas pessoas e você já tem um evento para 60 pessoas. Assim é que se fazem estes eventos neste tipo de negócio. Eu, eu não sabia. Eu não sabia realmente como fazer, mas eu entendi que o caminho era outro. Então a gente começou a fazer o quê? Essas pequenas reuniões. Fazíamos reuniões em casa, fazíamos reuniões, eh, por exemplo, a gente ia num restaurantezinho, tinha um cafezinho ali, tinha um área de lounge, que a gente chama assim de café. A gente ia para o lobby do hotel, e ali a gente recebia uma pessoa, duas pessoas, e todos os dias mostrávamos o plano. Todos os dias mostrando o plano. E aí aconteceu que conseguimos formar esse pequeno grupo. Esse foi o primeiro grupo que a gente formou no Uruguai. Primeiro grupo que a gente formou no Uruguai. E aqui eu quero destacar duas coisas para vocês. Duas coisas. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nesta foto é que de todo esse grupo que você vê aí, eu pergunto para vocês, quem vocês consideram que continua no negócio? Foi meu primeiro grupo. Quem dessas pessoas ainda estão no negócio? Pode colocar aqui no chat. Quem está no negócio ainda? Cristiano Rezende, só tu. Você e sua família. Bom, nesta foto que aparece aqui, que é meu primeiro grupo, a única pessoa que continua no negócio até o dia de hoje sou eu. Ninguém mais. Esse grupo, agradeço a todos e a cada um deles porque chegaram no momento certo, todos me ajudaram a construir essa base, com eles aprendi muito, com esse cara aqui eu aprendi demais, ele fazia multinível, então aprendi muito com ele, meu amigo Gastão me acompanhou só nas ruins, por essa realidade, nas boas em nenhuma, nas ruins em todas ele me acompanhou, ele não chegou a ficar no negócio para me acompanhar nas boas, mas duas coisas eu quero destacar, uma, que de todo esse grupo, você pode ver, só eu fiquei. E a segunda é que de todo esse grupo, você não vê nenhum dos líderes que hoje está no negócio. E o que eu quero dizer para você é que talvez no seu primeiro grupo, você não encontre os líderes que você precisa para fazer esse negócio crescer. Talvez do seu primeiro grupo só você decida ficar. Talvez do seu primeiro grupo muitas pessoas desistam. Agora, o mais importante, dá no mesmo se as pessoas desistirem, o mais importante é que você não desista. Enquanto você seja a única pessoa que não desista, sempre haverá 100% de possibilidades. No momento que você desistiu, as possibilidades são nulas, são zero. Então, isso é interessante aqui. Você pode ver, a gente fazia reuniões grupais, fazíamos treinamentos, estávamos muito motivados. A gente estava fazendo aqui dinâmicas, olha só. As dinâmicas de... esse cara que eu digo que a gente aprendeu muito com ele, porque ele fazia multinível, ele nos preparou um treinamento onde ele colocava aí as pessoas a trabalhar objeções, a praticar, a treinar. Depois eu entendi que a melhor forma de você treinar é na prática, é fazendo o negócio mesmo. Mas nessa época a gente estava motivado, estava entusiasmado, e tudo isso serviu, talvez por isso o grupo morreu, não sei, mas a questão é que a gente treinava muito e nessa época talvez fazia pouco. Era muito treinamento, muita capacitação e pouca ação de apresentar. Então, ação concreta que eu aprendi é que a gente tem que aprender na prática, fazendo. Não tenha medo de se equivocar, não tenha medo de errar. No fim, o Brasil tem mais de 220 milhões de habitantes. Por mais que você erre com as primeiras 1.000 pessoas, você tem muitas pessoas mais para você continuar aprendendo. Eu tenho certeza que as primeiras 1.000 você vai aprender, você vai melhorar, você vai ficar bom. Então, nessa época, você pode ver aí,
os banners da MGoldeX, Emirates Gold Exchange. Muitas pessoas perguntavam, agora já nem perguntam, mas na época perguntavam, mas esse negócio é o mesmo da MGoldeX? Com certeza, a mesma empresa que começou, como a gente sempre conta na história da empresa, como uma loja online para comercialização de barras de ouro. MGoldeX significava Emirates Gold Exchange, porque nosso fornecedor na época era uma refinaria árabe, e essa aliança com os Emirados Árabes deu lugar ao nome da empresa Emirates Gold Exchange, porque era um exchange, uma compra e venda de ouro que surgiu na Alemanha, essa aliança estratégica dos Emirados Árabes. Depois a empresa cresceu, o grupo expandiu, chegou a vários países e já, por razões óbvias, fizeram atualizações. Então, vamos continuar aqui. Esse grupo continuou trabalhando, e a gente começou a visar outros mercados. Esta foi a primeira reunião que a gente fez em Montevidéu, Uruguai. Para isso, pessoal, olha só, maio de 2015 eu já levava um ano no negócio. O interessante é que desse ano eu passei os primeiros 10 meses sem ganhar um euro, sem ganhar um euro. Por isso eu digo, aqui tem uma característica que você começa pouco a pouco e às vezes parece muito difícil começar e de repente tem um momento de crescimento exponencial. Eu passei de maio a dezembro, onde eu tinha apenas 2 pessoas patrocinadas na equipe, não conseguia patrocinar mais, não conseguia, eu fazia, mas não estava dando certo. Até que eu decidi em dezembro de 2014 fazer esse negócio para valer. Começamos a fazer essas reuniões um a um. Em janeiro de 2015 até março de 2015, a gente começou a conseguiu construir esse primeiro grupo. Com esse primeiro grupo veio o primeiro cluster que a gente fechou, primeiro resultado, março de 2015. E o que aconteceu? Que a gente já começou, com esse resultado, fazer reuniões assim, grupais, de 30, 40, 50, 60 pessoas. Começaram a aparecer, estamos em maio de 2015, aí a gente estava na procura desse nível 1 de liderança. Estávamos chegando nessa época ao nível 1 do programa de liderança. Aqui você já vê que tem mais pessoas. E aqui eu quero mostrar algo interessante nesta foto. É que nesta foto você já começa a ver em 2015 pessoas que já são conhecidas para vocês. Dessa foto, olha só, dessa imagem, quem dessas pessoas continua no negócio? Quem vocês podem conhecer aí? Ele não era feio, era pobre, é diferente. Vocês conhecem aí, pessoal? Vamos ver aqui no chat. O Ian, exatamente, 2 pessoas. Então, já, pelo menos agora já não era uma pessoa que ficou, já temos 2 pessoas que permaneceram no negócio, que estão aí. Nosso grande Jean Etchenique. Mas aqui está nessa foto as primeiras pessoas que decidiram fazer esse negócio para valer. De fato, Diego foi o primeiro em qualificar a líder do meu grupo. Este rapaz aqui, o Gustavo, meu amigo, foi o segundo em qualificar a líder. E o Jean foi a seguinte pessoa que qualificou a líder na nossa equipe. Então foi o terceiro líder qualificado que eu tive no grupo. Foi o Ian, que hoje é nível 10 também do programa de liderança. Então a gente saía, visitava cidades, ia de um lugar para outro, mostrando o plano, compartilhando a oportunidade e procurando novos clientes. E mesmo assim, mantínhamos a nossa reunião grupal na nossa cidade. Essa foto está pequena, mas olha aqui, no mesmo lugar, você pode ver que o grupo agora já está mais grande, não? Já aumentou. Aquele primeiro grupo que eu mostrei para vocês já é um grupo maiorzinho de pessoas que estão fazendo. Aqui já aparecem mais pessoas que são parte dessa base, não? Que começamos a fazer aí o negócio. Mostrávamos o plano neste momento 2 vezes por semana nessa salinha de reuniões. E aí aconteceu, eu cometi um erro que a gente deixou de mostrar o plano todos os dias, um a um, para fazer só 2 apresentações grupais nesse lugar por semana. E eu vi que os resultados começaram a baixar. Então aqui fica outra ação prática importante para você entender. O trabalho um a um de apresentação todo dia, você tem que fazer e sua equipe tem que fazer. Se você quer construir uma rede. Se você só tem uma reunião semanal e somente nessa reunião vocês levam pessoas, pode ter um crescimento sim, mas não vai ser um crescimento explosivo. E nessa indústria você precisa ter crescimentos explosivos. Você precisa ter crescimentos rápidos. Você precisa ter um resultado que motive as pessoas. Se seu resultado vai devagar, você tem que provocar que o resultado vá mais forte. E a única forma e o motor deste negócio é o trabalho do um a um todo dia.
todo dia mostrar um, dois planos, todo dia sentar com um, dois, três prospectos novos para mostrar um plano. E dessa forma, você começa a gerar esse resultado. E quando o grupo cresce, você gera esse resultado em volume. Quando você vai no evento, já lógico, o resultado vai se confirmando mais. E esse tipo de reuniões são boas para que as pessoas vejam que outros têm resultados, que outros estão ganhando dinheiro. Então a gente conseguiu fazer essa base e no mesmo salão que a gente não conseguiu colocar as 150 pessoas, vamos mostrar aqui esta foto. Um ano depois, a gente conseguiu encher o salão. O mesmo salão do hotel que estava vazio em julho de 2014, em julho de 2015, a gente conseguiu encher o salão. Bom, em junho, a gente tinha tentado fazer o evento, em julho, a gente conseguiu encher o salão. E foi o primeiro evento. E algo interessante aqui nesse evento, você pode ver um sentimento já de equipe, de grupo. Todos os que éramos parte já do grupo de empresários ouro, que a gente chamava assim, tínhamos a nossa gravatinha dourada. Gravatinha dourada aqui, ó. E a gente assim se identificava, e as mulheres o lencinho dourado. Então a gente começou a fazer como um sentimento de pertencer a algo maior, um propósito. Que não era só entrar nesse negócio para ganhar aí uma grana, para ganhar um dinheiro. Cara, a gente está construindo algo gigante, algo maravilhoso, algo que vai ter um impacto na vida de milhares de famílias. Então a gente sentia, a gente assumiu essa visão como comunidade. Essa era o origem da nossa comunidade BLC, como é hoje, que tem um propósito, que tem um objetivo, que tem uma visão. E por que foi importante isso, passar essa visão para o grupo? Porque se a pessoa vem para este negócio só para ganhar um dinheiro, no momento que ela ganha, já isso deixa de ser importante. Isso eu vivi, eu experimentei, quando a gente começar a entrar. Eu não estou falando da história do Brasil ainda, hein? Tudo isso aqui são as antessalas no Uruguai, nossos primeiros anos de negócio, o primeiro ano, mas eu vivi muito essa experiência quando comecei a trabalhar no Brasil, de pessoas que chegavam com a intenção de ganhar dinheiro, ganhavam dinheiro e aí caíam fora. Porque no momento que o negócio segurava um pouquinho e deixava de ganhar aquele dinheiro, saíam procurar outra coisa para fazer e outra coisa, e assim andavam, cada 3, 4 meses, pulando de negócio em negócio. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo em comum, e foi o que a gente começou a formar nesse grupo que a gente fez aí nessa base. Agora, outra coisa interessante agora desta foto que vocês veem aqui, quantas pessoas ainda continuam no negócio? Já não é um, já não são dois, agora são três. Aqui está o Joel, que até agora está no negócio, líder nível 6, quase 7 da minha equipe, direto. Aqui está o Jean e aqui estou eu. Já somos três que permanecemos no negócio. Saiba, e quero deixar algo muito claro aqui para você. Para você construir uma equipe gigante, você não precisa centenas ou milhares de pessoas. Você precisa 5 pessoas que queiram fazer isto com você para valer. Que queiram fazer isto assim de verdade. Você precisa 5 pessoas. Mais 5 que você possa agarrar, abraçar e partir para cima juntos. Isso é o que você precisa, não precisa mais. Aí eu já estou mostrando para vocês 3 pessoas que ficamos, que a gente se agarrou, que a gente focou e decidiu fazer e fazer para valer. Aí estamos no nosso primeiro evento e, logicamente, você começa a fazer isso, começa a ter resultados e ganhos. Isso, parabenizando as pessoas pelos ganhos, parabenizando tudo isso aqui, são ganhos que a equipe estava gerando. E o que aconteceu? Aconteceu já que, pouco tempo mais tarde, a gente já estava em outra cidade, isso é em Montevidéu, fazendo um evento parecido com outras pessoas nessa cidade também. Já estávamos em Paissandu e em Montevidéu, trabalhando já de forma intensa e fazendo o negócio crescer a outro ritmo. Olha só, continuamos com esse trabalho, continuamos com esse foco, com essa energia, e esta foto já foi outubro de 2015, ou seja, depois, já tinha passado em alguns meses. Olha só o grupo, a equipe que a gente tinha aqui, todos esses que estão com lencinho e gravata, são pessoas que são parte da equipe, não são convidados. São pessoas que já são parte do grupo. Então, você pode ver aí como essa energia, esse sentimento não de pertencer, foi contagiando e foi formando esse grupo maravilhoso, que muitas pessoas hoje não estão, mas que a gente agradece porque chegaram num momento muito especial, com o qual a gente aprendeu demais. E passou pouco tempo depois, estamos falando aqui dezembro de 2015, a gente fez nosso primeiro evento já num lugar mais grande, nossa equipe já era maior, esse aqui são todas as pessoas do grupo, e
a gente fechou esse 2015 com um grupo já que eu considerava enorme de pessoas que estavam fazendo o negócio nessa época. Então foi maravilhoso, porque eu senti agora sim o negócio começou a crescer. De todo 2014 que a gente não tinha conseguido fechar, eu consegui fechar com 2 pessoas. 2015 a gente estava fechando dessa forma. E aqui nesta foto eu não consigo ver um por um, mas aqui já deve ter mais de 5 pessoas que continuam e permanecem até hoje no negócio. Não consigo ver aqui, mas aqui, por exemplo, neste grupo aqui está a foto do Antônio Gardunho, que ele participou nessa reunião. Aqui temos, não consigo ver aqui, eu acho que este menino aqui é o Matias, que ele até hoje continua aí também no negócio, nível 7, 8. E, enfim, temos várias pessoas aqui que continuam o negócio. Muitos deles não estão. De fato, aqui a gente teve primeira quebra importante que eu quero contar para vocês, esses momentos que a gente sente que vai crescendo, crescendo e crescendo. E crescemos muito ao ponto que a gente foi já para a Itália, a primeira convenção internacional. A gente cresceu, foi para este evento da empresa, um evento, a Global Assembly. Foi muito legal esse evento, não é um evento nosso, é um evento da Global. Por isso, Gil, os eventos que a Global entregou, organiza, são eventos assim de um nível empresarial top, muito, muito legal, muito diferenciado do que a gente faz, aquela festa, é um nível diferente. Mas para mim foi importante porque foi o primeiro evento que eu participei, evento que eu já recebi um reconhecimento também aí de resultados. E esse mesmo ano eu ganhei meu primeiro cruzeiro. Então, falando de 2016. Veja só como essa força não de trabalho, de resultado, essa base que a gente fez em 2015 começou a impulsar os resultados de 2016, a tal ponto que a gente participou, aí eu fui convidado a participar por primeira vez em um evento internacional. Eu nunca tinha participado de um evento internacional. Foi este evento aqui. Este é um evento para 1.000 pessoas na cidade do México. Minha primeira experiência como palestrante internacional. Eu subi no palco aí 10 minutos. Eu suei mais que testemunho falso. A gente fala assim, não? Suei mais que tampa de panela. Eu estava suando em cima desse cenário aí, desse palco, porque era a minha primeira experiência em falar com tantas pessoas e um público que eu não conhecia, eram estrangeiros, a maioria não era parte da minha equipe, mas foi uma experiência sensacional. Começamos a fazer um negócio na Argentina, olha só, a gente começou a formar o primeiro grupo na Argentina. Pensem numa estatística que não falha, desse primeiro grupo, esse foi o primeiro grupo que a gente formou, desse primeiro grupo na Argentina, quem continua no negócio? Pode escrever no chat aqui. Desse primeiro grupo da Argentina. Quem pode colocar aqui no chat quem desse primeiro grupo está? O Ian, que estava me ajudando a abrir esse grupo, mas não está na foto. E desse grupo que morava na Argentina, quem está? Ninguém. Por quê? Porque a gente sempre, o primeiro grupo, você tem que matar o seu primeiro grupo, pessoal. Se você não matou o seu primeiro grupo, é porque você não aprendeu. Você aprende errando. Então, você errando com esse primeiro grupo, que você mata ele, porque você comete muitos erros, é a única forma que você tem de aprender. E já o seguinte grupo, você diz assim: agora sim, eu vou tomar cuidado para não matar esse grupo também. E provavelmente você mate o segundo grupo também. Provavelmente esse grupo também acabe sumindo, desaparecendo, indo embora. E talvez por muitos erros que a gente comete no patrocínio, por exemplo, querer fazer tudo por todo mundo, no lugar de sentar com a pessoa e ensinar ela a fazer, querer ser só você que mostra todos os planos. Não, no meu grupo aqui só eu, ninguém mostra o plano como eu sou o melhor mostrando. Então, venho, que eu mostro. Vai chegar um ponto que você chegou nesse negócio procurando liberdade, você vai encontrar escravidão. Então, eu cometi muito esses erros e por isso meus primeiros grupos sempre tendiam a desaparecer, a sair, a não permanecer no negócio. Mas faz parte do aprendizado. Se você não matou seu primeiro, seu segundo grupo, é porque você ainda tem muito que aprender. Você precisa aprender mais. Se você, ou você já é um mestre que vem com maestria, com doutorado já na área de fazer equipes. Então a gente começou a fazer esses primeiros grupos na Argentina e o negócio começou a crescer por lá também. A gente nunca imaginou que a Argentina seria um país com maior crescimento explosivo que a gente teve no negócio nessa época e eu acho que até o dia de hoje continuou crescendo e muito. Aí temos a experiência do primeiro cruzeiro, já outro patamar, outro nível de vida. Se eu comparasse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu só procurar essa foto e eu vou mostrar aqui para vocês enquanto vocês veem essa imagem. Olha só, se eu mostrar aqui a pasta do meu começo, 2014. Vou parar de compartilhar minha tela e vou voltar a compartilhar aqui todo o escritório.
Aí você está vendo o meu escritório completo, certo? Olha aqui, ó. Se eu mostrar essa foto, vejam só essa foto do 2013. Vamos colocar ela aqui do ladinho. 2014, quando eu comecei a fazer o negócio, com a foto já praticamente 1 ano e 2 anos depois, já com o primeiro cruzeiro, tem alguma diferença ou não? Enfim, essa é a diferença que esse negócio pode fazer na vida de qualquer pessoa que decide fazer e fazer para valer. Esse é o mesmo eu, 2 anos e meio depois, 3 anos depois, aí com os primeiras premiações, os primeiros cruzeiros. E aproveitando que eu abri essa pastinha, deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Como eu comentei aquela história com o Gastão, aqui tá os panfletos que a gente colou e que o pessoal tentou desgrudar e até o dia. Isso foi quase 5 anos depois que a gente pegou essa foto, que eles tentaram desgrudar os panfletos e eu acho que até o dia de hoje estão lá na cidade que a gente colocou. Você pode ver aí. Tudo isso que eu estou contando para vocês, pessoal, são histórias verídicas. Isso aqui não é história para você se entusiasmar ou motivar. Não, é simplesmente você entender que existem momentos e processos no negócio que todo mundo tem que viver e todo mundo vai passar. E talvez você está passando por isso hoje. Mas se você decidir fazer para valer, você tem uma grande vantagem. É que hoje a empresa ela vai fazer 16 anos de trajetória. Nessa época todo mundo questionava: ah, esse negócio, isso é pirâmide, isso não vai dar certo, isso vai sumir, isso vai desaparecer. Isso, pessoal, já temos quase vamos para 20 anos, vamos começar a caminhar daqui a pouco a segunda década neste negócio. Então, são fatos, não é outra coisa mais do que fatos o que a gente está mostrando aqui. Agora, esse cruzeiro trouxe muitas alegrias, logicamente, porque foi a primeira experiência minha com uma premiação tão importante na empresa e trouxe nada mais e nada menos. Deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês. Olha aqui, ó. Conhecem ela? Não sei se vocês conseguem ver aí. Quem é? Quem é essa? Quem é essa pessoa? Se vocês conseguem ver aí. Quem também ganhou esse cruzeiro? A dona Hanna, a minha linda esposa. No momento que eu vi ela abraçar a bandeira do Uruguai, eu digo, é aqui que eu caso, pessoal. Eu já vou casar com ela, olha só. E conheci, graças também a esta grande oportunidade, o grande amor da minha vida, não? A minha esposa, que a gente já fez aí 9 anos de casados. E já nos conhecíamos, mas começamos a viver essa experiência já em outro nível a partir do momento desse cruzeiro. Veja só essa foto que eu quero mostrar aqui para vocês, que é bem interessante também. Olha aqui, ó. Meu primeiro cruzeiro. Será que eu estava feliz ou não? Dá para dá para ver nessa imagem aí. Quem é o mais feliz da foto? Quem é o mais feliz da foto aí? Não tem dúvidas, não? Gente, nesse momento, o Harmony of the Seas, que você vê aqui, era o cruzeiro mais grande do mundo, o maior cruzeiro do mundo. E tinha sido estreado fazia um mês. Tava novinho, novinho, com uma tecnologia incrível. Tudo que a gente viu nesse cruzeiro, uma experiência extraordinária. Aqui estamos, não, fazendo aí as barrinhas de ouro, mostrando o produto. E esse mesmo 2016, olha aqui com o Joel, que eu dizia para vocês, que já estava aí na foto, a gente já saía com material, a gente mandou imprimir uns materiais que tinha digital na plataforma, a gente colocou aí para imprimir e fizemos um material muito bacana para ir mostrar assim com material impresso e tal. É o que eu digo, você ter a criatividade, a iniciativa de procurar ferramentas para fazer seu negócio acontecer, para fazer seu negócio rodar. Aqui eu fui convidado como palestrante. Primeira vez que eu participei como palestrante num evento oficial da empresa, em Roma, na Itália. Então eu sentia que eu estava assim crescendo muito esse ano. Era um 2016 assim, era um ano extraordinário. Não, a gente estava crescendo muito. Quem estava na Itália comigo aqui? Quem é ele? O Gaston, que ninguém acreditava na gente, que ninguém ele dizia que as pessoas diziam: "Ah, não vai dar certo, não vai funcionar". O Gaston aqui, ó, o que colou os panfletos comigo na cidade aquela noite. A gente está se abraçando aí na Itália com esse sentimento de conquista, cara, deu certo, viu? A gente ia fazer funcionar. E como fechamos 2016? Com a primeira convenção oficial da empresa no Uruguai. Quem está aqui? George Fuzesi, você veio aí o nosso diretor de desenvolvimento, ano 2016, Montevidéu, no Uruguai. Olha só.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeira convenção, a gente fez material oficial com a empresa. Olha todas as fotos que a gente fazia aí, recorrendo à cidade, gravando vídeos. As camisas a quadro, muito moda uruguaia nessa época. Nossa moda uruguaia aí. E o que aconteceu, pessoal? Olha só, o grupo da Argentina tinha crescido também. A gente saiu da convenção do Uruguai e fomos fazer um evento de apresentação de negócio na Argentina, também com todo o grupo. Onde está aqui? Aqui está a Hanna, olha só quem é minha esposa. Estava aí conosco nesse evento. E a gente estava trabalhando muito forte aí, fazendo reuniões e mais. E aconteceu algo muito estranho, foi que passou 2016, começamos 2017 e por alguma razão, eu não entendi por quê. Ah, lembrei, não foi alguma razão. Imagina só, já faz tanto tempo que tem algumas coisas que a gente esquece. E agora eu lembrei o que aconteceu nessa transição nessa época. É que são experiências tão traumáticas que eu acho que a mente subconsciente acaba tentando apagar da cabeça, não, para a gente não ser afetados por isso. Já lembrei. 2016 a gente cresceu muito no negócio. 2017, começando o ano, saiu uma matéria no Uruguai, uma matéria nos meios de publicidade, televisão, e eu saí na capa de um jornal que lamento não ter guardado isso para mostrar para vocês. Eu acho que não queria guardar essa imagem, por isso eu acabei eliminando e depois já não encontrei mais. Tudo era físico, não tinha nada digital nessa época desses jornais. Eu saí na capa de uma matéria dizendo: não tudo que brilha é ouro. Dizia assim. E começaram a falar assim muita besteira, sem fundamento, coisas assim totalmente eh, erradas do nosso negócio. Vocês já sabem, não? Essas desinformações. E muitas pessoas ficaram com medo, e muitas pessoas pararam de fazer o negócio. Por não dizer assim, todo mundo parou de fazer o negócio. Começo de 2017, eu era líder nível 4, eu já tinha feito convenção no Uruguai, eu já tinha ganhado cruzeiro, dois cruzeiros nessa época. A gente já tinha feito um grupo extraordinário, já tinha líderes na minha equipe, e eu me vi de ser líder nível 4 e ter ganhos residuais todos os dias, a de repente assim, parar de gerar ganhos. Diretamente não gerar nada, nada. Parou, travou tudo. Você fazia convites assim para fazer uma reunião e as pessoas saíam do grupo. Você convidava, vamos nos reunir, pessoal. Fulano saiu. As pessoas estavam com medo pela matéria Oscar. Eu acho que tá muito bom, mas até aqui chegou a nossa aventura, nosso projeto. Aqui no Uruguai não vai dar certo, as autoridades não entendem, nunca vão entender. Enfim, as pessoas desanimaram, esfriaram. E eu disse: nossa, não pode ser. Eu estava tranquilo porque eu sabia que a empresa ela estava aí para nos respaldar. Eu imediatamente mandei toda a informação para a empresa e a resposta foi: fique tranquilo que a gente tem toda a nossa documentação, tudo 100% regulamentado dentro do nosso modelo de negócio pela Lei Internacional de Comércio Eletrônico e qualquer situação que possa haver, a gente vai estar aqui para respaldar. E sempre foi assim. Tanto assim que quando aconteceu na Argentina, que houve uma intervenção judicial, a empresa colocou seus advogados, ganhou a causa e até hoje o negócio continua crescendo na Argentina. Mas simplesmente para você entrar em contexto, nessa época a gente não tinha esse antecedente, eu não sabia. Eu só sabia que na Colômbia tinha acontecido algo, que a empresa também fez a sua intervenção, participou, ganhou a causa até hoje. O ano passado a convenção foi na Colômbia, então, só para você ter uma ideia, acontecem essas experiências, podem acontecer. Graças a Deus no Brasil nunca aconteceu, vamos tocar madeira aqui para não acontecer, mas pode acontecer. Nesta indústria, neste mundo, a gente está sujeito que possa acontecer. E nesse momento aconteceu, o pessoal sumiu, desapareceu. E eu disse, não pode ser, vamos ter que começar a fazer tudo de novo. Tudo de novo. E estávamos, nessa época, tentando levantar um negócio. Isso aqui são fotos da transição, ainda estava bem. E aí teve um momento que eu dizia assim, o negócio parou por completo, depois de todos os resultados que eu contei para você, o pessoal estava ganhando, estava crescendo, tudo isso aqui a gente está postando. Olha aqui, são imagens de 2017, desta época, mais ou menos metade do ano, quando a gente estava fazendo muito barulho com esses resultados, foi que aconteceu essa situação, que o negócio parou, o negócio parou. Eu lembro que o Jean estava muito desanimado, dizia, cara, eu larguei o meu emprego para fazer isto, eu tinha uma casa, eu ganhava um salário confortável, eu tinha meus tempos livres,
Eu tinha um carro e hoje eu estou dormindo no sofá da casa de um amigo. E eu não tenho nada. Eu vejo esse negócio e parece que nosso sonho acabou, dizer assim. E eu digo, amigo, eu sei que a situação tá difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. E o que eu mais vou lamentar é chegar lá e olhar para o lado e que você não esteja aí para me acompanhar. Depois de tudo que a gente já passou, depois de tudo que a gente já fez. Não desista, cara. E aí a minha esposa esse dia me disse, vamos voltar ao básico. Vamos voltar ao básico. Vamos começar de novo. Uma pessoa, outra pessoa. E eu disse para ela, sim, vamos começar de novo, mas vamos começar em outro lugar. Vamos começar no Brasil. Eu falo português ou portunhol. Brasil, você vê que o mercado. Eu tô mostrando todas as fotos aqui, você até agora não vê nada do Brasil, apenas esse rapaz aqui, que ele é de Rivera, da cidade fronteira com o Brasil. Ainda ele é uruguaio, ou seja, ele era uruguaio, é uruguaio, morava nessa época em Rivera, mas ele já estava tentando fazer um negócio também aí na fronteira pro Brasil. Ele tinha essa visão. Eu disse, cara, eu vou fazer um negócio no Brasil. Vamos começar a trabalhar no Brasil. E começamos a trabalhar no Brasil. Vou procurar aqui, deixa eu parar de compartilhar. Procurar uma pessoa, deixa eu ver que data que a gente entrou em contato com ele. Posso ver que foi tudo nessa mesma época. Vamos abrir aqui outra aba. Tudo mais ou menos na mesma época. Eu disse que ia ser uma dinâmica diferente, né? O dia de hoje. Que ia ser um pouquinho diferente. Só um pouco de paciência aqui com vocês. Ó, 24 de junho de 2017. Estou vendo aqui a data. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Esta pessoa que está aqui, Arani, serei eternamente grato a ele, a sua família, me receberam na sua casa. Afinal, ele acabou desistindo de fazer um negócio, razões pessoais, dizia que a estratégia não funcionou para ele, que ele queria fazer outras coisas, mas eu contatei ele porque ele tinha ele me comentou, ele fez um comentário em uma foto, ele perguntou se eu era pastor, eu tinha dito que não, porque ele viu eu com o microfone, e aí ele mandou essa mensagem, então você trabalha com multinível? Ele me colocou assim, e eu disse sim, senhor. Qual produto? E aí a gente começou a conversar. E dessa conversa que a gente fez, surgiu que eu disse para ele assim, cara, eu justo estou procurando líderes no Brasil para expandir este negócio. Estou fazendo um trabalho aqui no Uruguai, mas eu vejo o potencial. O Brasil é um país gigante e eu estou procurando líderes para expandir esse negócio no seu país, no Brasil. E foi assim que a gente decidiu viajar com a Hannah para o Brasil, conhecer ele em Camboriú. Foi uma situação um pouco interessante, porque deixa eu só ver as caras de vocês aqui. Foi uma situação interessante porque nessa época o negócio tinha parado por completo. Então eu não tinha o recurso como para dizer, vamos embora para o Brasil, ficar lá um mês. E eu digo, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu tenho que dar um jeito e arrumar uma forma. Então o que eu fiz foi contratar um amigo do meu pai que tinha apartamentos em Florianópolis, ele alugava os apartamentos, e eu disse assim para ele, cara, vamos fazer uma estratégia. Eu faço um negócio, eu gostaria de apresentar para você este negócio, e se você está de acordo, fazemos uma parceria, eu quero ir para o Brasil, e o trabalho que eu fizer no Brasil, eu vou conectar diretamente com você. Então eu mostrei o plano para ele, ele entendeu mais ou menos, e o combinado foi assim, se você decide entrar no negócio, você me empresta um apartamento, eu vou para o Brasil, eu trabalho lá e eu coloco aqui as pessoas dentro da sua rede, por dizer assim. Para mim servia, ele seria meu direto, eu sabia que ele no fundo não ia fazer, porque ele fazia outros negócios, mas o que eu queria a forma, o recurso para poder viajar. Então, quando ele fez o pagamento dele, eu fechei um cluster, com isso eu capitalizei um pouco, arrumei um dinheiro, então eu já estava com dinheiro para viajar, com um apartamento onde chegar, emprestado, que eu ia ir para lá. E o que é melhor, eu não esperava, é que ele viajava para Florianópolis. Então ele disse, quando eu for, eu levo vocês.
não precisa levar carro, eu nem carro tinha, não, mas ele dizia, não precisa levar carro, porque lá eu tenho uma caminhonete, um S10, e é bom que vocês usem ela, porque ela está parada, fica sem bateria, senão melhor ela, Então, assim, em uma decisão, em uma conversa, eu resolvi o dinheiro para ir, o lugar onde ficar e o carro para eu me mover no Brasil, me movimentar no Brasil. Tudo é perfeito, não? E o que aconteceu? A gente começou a trabalhar. Aí a gente encontrou com o Arani, em Camboriú, foi uma história incrível, porque a caminhoneta de fato ficava sem bateria, eu estava aí com a Hanna, que me acompanhou, então a gente ficou se encontrar num shopping. Nesse shopping eu procurei estacionamento, tudo era assim, liso. Eu tenho que deixar essa caminhonete parada em alguma baixada para eu fazer ela pegar na marcha, no tranco. Essa experiência eu tinha, porque meu pai toda a vida vendendo carro sabia, disso eu entendia bem. Então, a questão é que eu parei a caminhonete no único lugar que mais ou menos tinha um pouquinho de inclinação no estacionamento, espero que ninguém pare na frente para que eu possa sair aqui. Parei ela num lugar assim bem longe. Sentamos com o Arani, a gente conversou com ele, mostramos o plano. A questão é que ele decidiu fazer. Não, nessa época ele me diz assim, ele não era de Camboriú, ele era de Santo Ângelo, acho que é a cidade, e ele viajava para Camboriú. Então ele diz, nossa, Oscar, sensacional. Então o que eu vou fazer é, eu vou chegar na minha cidade, aí eu faço o meu pagamento. Digo, não, cara, vamos fazer o pagamento agora, vamos começar agora seu negócio, porque eu não estou aqui para perder tempo, eu não tinha tempo, meu tempo acabava, e para isso eu já levava um mês aí quase no Brasil, 20 dias, e não tinha conseguido fazer assim novos clientes, pessoas que não me conhecessem. Só ele que eu já trazia um contato, uma comunicação com ele. Aí ele decidiu fazer o negócio e eu disse, e é mais, pense agora mesmo, que líderes você conhece, que pessoas você conhece, que a gente possa chamar agora para eu começar a fazer esse trabalho com você. Ah, tem uma tia em Porto Alegre que ela faz este negócio, que ela gosta de fazer esse tipo de negócio. Então chama a sua tia, vamos ligar para ela. Eu chamei a tia, a dona Cleusa, eu lembro na época, liguei para a Cleusa, conversei com a Cleusa. Cleusa, eu estou procurando líderes. Eu sou uruguaio, minha esposa é mexicana, a gente está aqui expandindo um projeto no Brasil e estou procurando líderes. Já levo 4 anos fazendo este negócio e eu sei que o Brasil tem um potencial gigante. Você tem interesse? É ouro físico, é e-commerce, é digital, enfim. Ela disse que sim, que tinha interesse e que ia me apresentar uma pessoa que era uma mulher assim com muita experiência, com trajetória e que gostava de fazer marketing. E ela disse assim, e foi assim que eu fiz uma ligação e liguei para a dona Ione, que vocês conhecem, a querida dona Ione, um carinho especial pela família dela. Foi assim que eu conheci a dona Ione. E, e nesse momento a gente combinou para ir na cidade dela. Eu lembro que fechamos a reunião. Eu fiquei de viajar para a cidade dela na seguinte semana, uma coisa assim, sair a gente estava nesse momento em Florianópolis, íamos ir para Porto Alegre. Ela morava em Esteio, até agora mora em Esteio. E a gente ia viajar para lá. Mas a questão é que o Arani ia se despedir e eu acho que ele estava curioso de saber em que carro tinha chegado, para me conhecer um pouco mais. Então ele dizia assim: vamos lá, eu acompanho vocês até o estacionamento. Ok? E aí no caminho eu comecei a explicar para ele: ah, sim, eu vim para aqui, eu estou ficando num apartamento de um amigo que ele me emprestou um carro agora para a gente andar aqui, porque como eu moro no Uruguai e ele vinha para cá, eu estou andando na caminhonete dele aqui. E a questão é que a gente se despediu ali no estacionamento e ele não ia embora. Aí eu cumprimentei ele, subi e fiquei no celular fazendo que eu mandava mensagem. E aí fiquei fazendo uma ligação, porque eu queria que ele fosse embora, porque eu não sabia se a caminhonete ia pegar a marcha. E não posso fazer aqui, apresentar o negócio. Eu fechei o cara e ele vê que eu vou sair empurrando a caminhonete na hora de fechar o plano. Aí ele foi embora, eu vi que ele pegou o carro dele, saiu e fui pegar fazer a marcha da caminhonete e logicamente ela não pegou. Então era a Hannah e eu empurrando a caminhonete aí na descida para ela pegar e sair. Mas a gente saiu daí feliz, pessoal. Feliz, 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 porque a gente conseguiu conquistar o que a gente foi conquistar no Brasil. Nosso primeiro cliente, por dizer assim, nosso primeiro associado. E aconteceu que pouco tempo depois, trabalhando no Brasil com Dona Ione, a gente foi para casa da Dona Ione lá, começamos a mostrar o plano. Foi uma experiência sensacional, porque a gente mostrava o plano de dia. Eu lembro que ela disse assim: Oscar, quando vocês vão chegar em casa, em que horário? E eu disse para ela: bom, a gente vai estar chegando aí mais ou menos no hotel, vamos tomar café da manhã. Eu acho que 10 da manhã a gente está na sua casa. Ela diz assim: não, vocês 8 da manhã estão tomando café aqui em casa porque eu já tenho convidados. Gente, é uma coisa assim, que eu não estava acostumado a trabalhar nesse ritmo. Essa senhora era assim, ela era outro nível. Era das 8 da manhã
às 10 da noite mostrando o plano. O pessoal estava tão entusiasmado, porque era um negócio completamente diferente, novo, eles nunca tinham visto algo assim. E eles diziam, sério, Oscar, essa empresa tem 4 anos no mercado? Você tem certeza? Jura para mim que é assim, que é isso? Para eles, 4 anos era muito na época. Eu não sei, eles estavam acostumados que os negócios duravam 6 meses, eu acho, um ano, coisa assim. Então, 4 anos. Sim, 4 anos só eu tenho no mercado. A empresa ela já tem 7 anos. Eu dizia assim, não, não, não é possível. E aí eles começaram a chegar e eles faziam um pagamento e saíam da apresentação e iam buscar o dinheiro para fazer o pagamento. Era uma coisa assim, uma loucura. A gente mostrava o plano de manhã, à tarde ele estava ali com uns 2.000 e poucos reais para fazer a ativação e pegar a assinatura. E era, pessoal, nessa época era só assinatura, só cluster. Era só o cluster, não tinha mais. Era o cluster. Todo mundo fazendo ali o trabalho no cluster, só assinatura. O pessoal chegava, pagava. E seguinte, a questão é que em 48 horas, Dona Ione já tinha ganhado 10 mil reais. Já tinha colocado no bolso. As pessoas da equipe dela já estavam ganhando dinheiro. Imagina só, você traz uma pessoa para o negócio, nos primeiros 2, 3 dias já está ganhando um cluster, ganhando 3 mil, 6 mil, 10 mil reais, o que for, 5 mil reais, o dinheiro que for. Na época, 10 mil reais ela tinha ganhado. O pessoal foi a loucura. Que gerou isso? Que em questão de um mês, eu consegui ganhar, de estar assim parado completamente no negócio e não ganhar nada, eu ganhei 25 mil euros. Quanto dá 25 mil euros? Em reais. Quem faz a matemática aí? Me estendi um pouco mais, era 1 hora o treinamento, já passei aqui de 4 minutos, já tenho que ir avançando para ir terminando. E ainda não cheguei, ainda não cheguei em vocês, pessoal. Imagina só, ainda não estou na história de vocês, daqui desse grupo. Olha só, vamos lá. Quanto dá aí mais ou menos em reais? Quem fez a conta? Deixa eu ver aqui no chat. Quanto dá uns 25 mil euros? 165 mil reais hoje, 25 mil euros. Bom, eu sei que nessa época, eu disse, agora sim, já não vou andar empurrando o carro do meu amigo, agradeço, mas nessa época a gente comprou aí no Brasil, justamente, a nossa primeira Mercedes. Olha a mudança de vida, não? Deixa eu ver, tem uma foto aqui com a Hannah, essa foto aqui eu gosto demais. Ó. A gente comprou a primeira Mercedes no Brasil, você vê aí, placa brasileira, eu acho que de Camboriú, deve ser dessa região, porque a gente estava rodando no Brasil. Eu passei, eu digo assim, quando eu contava pro Leomar, ele dizia, ah, mas você já teve em todas as cidades aqui, cada lugar que eu falo para você já conheceu? Pessoal, em um ano o Google mostrou que eu rodei mais de 300 cidades no Brasil. Eu passei por 300 cidades no Brasil, mais de um ano. Então, eu estava focado e decidido a fazer um negócio no Brasil. Eu estava focado e decidido a fazer um negócio acontecer. Até coloquei aí propaganda no carro. Enfim, a gente fazia e tentava fazer o que fosse necessário. E aqui está, ó, nossa querida Dona Ione e a Cleusa. As duas pessoas que a gente começou o negócio aí. Esta é Cleusa, a tia do Arani, e Dona Ione. E aqui eu quero mostrar essa foto para vocês. Vamos lá. Esse foi o primeiro grupo no Brasil. Nosso primeiro grupo. E vai a pergunta: desse grupo, quantas pessoas permanecem no negócio hoje? Não é para desmotivar você dizer que todo mundo vai embora, hein? Não, não, não. Não é isso. É que você tem que entender que é normal que se você não mata seu primeiro grupo, você não aprende. Eu aprendi muitas coisas no Brasil. Por exemplo, no Brasil era muito comum o pessoal pedir dinheiro para gasolina. Ah, Oscar, você tem que patrocinar a entrada do fulano, e o fulano que é um grande líder, que é um cara que vai trazer muitas pessoas. Claro, eu comecei a ganhar dinheiro nessa época. E disse, não, aqui no Brasil a cultura é assim. No Brasil você tem que, o líder patrocina. Era eu pagar almoço, jantar para 10, 12, 15 pessoas. Começar, o dinheiro que eu ganhava não ficava, porque tudo era voltar a colocar e investir na rede de uma forma errada. Não cometa esse erro. E eu aprendi com muitas pessoas desse grupo, não eles, não todos, com muitas pessoas, que essa estratégia que diziam que no Brasil funcionava, não funciona. Cada pessoa tem que fazer seu pagamento. Cada pessoa tem que fazer seu pagamento. E hoje a única pessoa que permanece no negócio desse grupo é a minha querida Dona Ione, que ela continua aí. Hoje eu mandei uma mensagem para ela, hoje de manhã, antes de começar esse treinamento. Então, ela continua no negócio de um grupo que a gente começou. Mas desse grupo que a gente começou, e que a gente formou esse grupo, que eu aprendi que não devo pagar as coisas para as pessoas, que cada pessoa deve pagar o que é seu. Importante, não cometa esse erro. Se alguém vem para você, ah, não, vem patrocinar essa pessoa que é um grande líder. Pessoal, é um negócio, cada um faz seu investimento, como todo negócio. Desse grupo, o que aconteceu é que o pessoal veio, teve pouco tempo, depois muitos foram embora,
a gente começou a fazer. Esse foi um evento em Montevidéu. Já a sinergia que a gente provocou no Brasil, o resultado fez reativar as equipes no Uruguai que estavam com medo. Eles viram que era possível, que podiam trabalhar. E olha só, a gente fez um evento já grande no Uruguai, um evento maior aí. E começamos a rodar. Aí chegou o grande Alexis Cavageiro também, que é um amigo meu. E a gente começou a fazer reuniões novamente em diferentes cidades. A gente saía para a estrada e mostrava o plano e mostrava resultados e trabalhava muito nesse momento. Já pessoas no Brasil ganhando dinheiro, tendo resultados, eu sonhando aqui com ter uma Porsche. E tivemos aqui muitas atividades. E começamos a formar grupos, conhecer grandes líderes. Tudo isso aqui são reuniões no Brasil. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, vão sair nomes talvez, mas não importa. Bem-vindos. Ah, não mostra aqui que cidade eu tô aqui. Aqui eu tô em Uberlândia. Para aquelas pessoas onde tá aí os amigos de Uberlândia, o Renier que é de Uberlândia, não? Aqui eu estou em Uberlândia. Estas reuniões aqui são em Uberlândia, onde eu comi, eu digo assim, a melhor pizza que eu experimentei. Pensei que dizia aqui, bem-vindos. A gente estava aqui com a Hanna em Uberlândia. Aqui estamos, eu acho que em Curitiba, ó, Curitiba, Paraná. A gente andava para tudo que é lado. Deixa eu ver se essa aqui aparece. Não, não aparece aqui onde é que a gente está. Deixa eu ver nessa foto aqui. Se mostra onde a gente está. Curitiba. A gente rodava demais. E olha aqui, pessoal. E continuamos fazendo o básico. Essa é uma foto que passou para a história. Porque aqui a gente estava. Olha só onde a gente estava aqui. Rio de Janeiro. Mostrando o plano no porta-mala de um carro a 1h30 da manhã. Eu dizia aqui, ó. Depois vão dizer que foi sorte. Estou mostrando o plano a 1h30 da manhã no porta-mala de um carro. Depois que a gente foi. Eles botaram a gente para fora de um restaurante. O restaurante fechou. Eles, pessoal, vocês já não podem estar aqui. E eu saí, não importa, eu continuo mostrando o plano, vamos para fora no porta-mala do carro. Estamos aí no Rio. Depois foi saber que estávamos pertinho aí de uma favela, que estava um lugar um pouco perigoso aí, mas enfim, as coisas que a gente faz quando está focado e determinado a vencer. Tudo isso, pessoal, vamos resumir aqui, a gente foi crescendo, ganhamos outras premiações, outros cruzeiros, fomos evoluindo, a empresa foi crescendo também, e quero chegar, não chego ainda nessa parte da história, já temos líderes na Argentina qualificando. Esse foi um evento na Alemanha, 2018. Imagina só. Aqui, ó. Convenção na Alemanha, 2018. Já estou chegando na história, pessoal. Já chego lá. Quero chegar aqui. Toda essa equipe que a gente formou no Brasil tiveram um tempo, acabaram indo embora. Acabaram saindo do negócio. Só um segundo, pessoal. Só um segundo. Que tem uma pessoa aqui tentando chegar. Só um segundinho. Raúl, ¿pueden mandarle por favor los QRs a pedirle a Julián? Estoy en una reunión ahora y no puedo generarlos, pero él te los genera. Desculpa. Então, a gente vai crescendo aqui com o negócio, ganhando outros prêmios. Olha que é Singapura, premiação da Global, Cruzeiro Singapura. Tivemos na Malásia, na Tailândia, enfim. E chegamos no primeiro evento assim massivo. A gente conseguiu fazer 2019, junho de 2019, evento para mais de 2.000 pessoas em Buenos Aires, na Argentina. Olha só, tudo que deu, a gente decidiu focar, permanecer 5 anos, pessoal. Com 5 anos, a gente conseguiu já ter uns resultados desse nível. Mas por quê? Por o foco, pela constância, pela determinação. E, de alguma forma, aí o negócio no Brasil tinha baixado muito. O grupo que a gente fez acabou desaparecendo, mas a gente voltou a trabalhar no Brasil porque começamos a trabalhar assim, uma pessoa queria, a gente continua, e 16 níveis de profundidade embaixo da posição da Dona Ione. Aí nessa trajetória a gente conheceu, chegou na nossa vida aí o Alexandre, que através dele a gente conheceu o senhor Luiz, a nossa linda palestrante Jennifer Stumano, e eu coloquei um desafio para esse grupo, para esse pessoal. Eu disse, cara, se vocês colocam 200 pessoas em um evento, aí sim eu volto para o Brasil. Eu vou. Mas tem que ter aí, no mínimo, 200 pessoas no grupo. No momento que vocês colocarem 200 pessoas na rede, Jennifer, você lembra disso ou não? Quando vocês colocarem 200 pessoas na rede, aí
Aí eu volto para o Brasil. Eu já não queria, depois de todo o trabalho, tanto quilômetro, tanto investimento, eu digo, voltar para o Brasil agora sim presencial? Não. Eu vou ir só se tiver um resultado. E vocês acreditam que esse grupo, em questão de 30 dias, colocaram 200 pessoas no negócio? Não sei como eles fizeram, mas nesse momento, chegaram aí, desse trabalho, dessa estratégia, chegaram os líderes em 2019, que em questão de 23 dias, 22 dias, estavam qualificando a líder nível 1. Olha aqui. Chegaram essas duas pessoas que eu acredito que vocês conhecem, grande Edilson e Leomar Naves. Olha tudo o que eu passei para chegar nessa história, pessoal. Por isso eu digo, não desista, não desista, não desista, porque você não sabe quando é o momento que vão chegar esses grandes líderes no seu grupo, essas grandes pessoas que vão fazer o seu negócio crescer e já pegar outro ritmo gigante. E naquela hora que eu estava quase desistindo do Brasil, porque eu nunca desisti, essa é a realidade, eu nunca desisti do Brasil, eu sempre fiquei aí, permaneci. Mas depois de ter montado um grupo, esse grupo sumir, fazer reunião todos os dias, mostrar plano todos os dias no Zoom, conectar 3, 5, 8 pessoas, cair para 3, 12 e chegar a essas pessoas, e tem uma história muito interessante, porque a primeira reunião eu fiz com o Edilson, ele chegou assim todo bravo, todo de orelha cruzada, braço cruzado, olho cruzado, e dizia, Oscar, eu tô aqui por respeito à pessoa que me convidou. O pouco que eu vi do seu negócio eu não gostei e eu tenho 15 minutos, eu tenho outra reunião. Essas foram as primeiras palavras do Edilson, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui só para ver as caras de vocês. O Edilson assim chegou com a gente. Eu estava num Zoom, eu estava no México, não morava aqui nessa cidade, eu estava em outra cidade do México aqui. Eu digo, então, eu não sei que informação você viu do negócio, eu também tenho pouco tempo hoje, mas eu tenho certeza que se a gente eh, nesses minutos você prestar atenção, no mínimo você vai ter um conceito diferente do negócio. Já se você decidir fazer ou não é sua decisão, mas no mínimo você vai pensar diferente. Pessoal, essa reunião com o Edilson, que ia durar 15 minutos, eu acho que durou como 2 horas. Ele disse: Ah, eu vou cancelar aqui meu compromisso. Eu disse para ele: Eu também vou cancelar o meu. Eu não tinha nenhum compromisso, eu só tinha dito: Ah, tenho pouco tempo para não ficar para trás, mas eu vou cancelar o meu aqui também. Mas eu fiquei conversando com ele aí. E no dia seguinte eu disse, Oscar, eu gostei do que eu vi, gostei, confesso que eu gostei. Eu não estava aberto a fazer outro negócio agora, mas gostei do que eu vi. Mas eu preciso chamar um amigo, um irmão que eu tenho aqui, porque se eu vou fazer, se a gente fizer juntos, eu vou fazer. Algo assim ele me falou, e no dia seguinte ele colocou na live aí, nada mais, nada menos, que o grande Leomar Naves. Outro que vinha de orelha cruzada, braço cruzado, e uma expressão não muito simpática, embora às vezes ele consegue ser um pouco mais simpático. Bom, nesse dia não era a simpatia que a gente conhece do Neymar, mas ele foi ouvindo, foi entendendo, e como é um empresário, entende de números, entende de negócio, tem muita experiência em marketing de rede, ele, ele decidiu fazer. Eles decidiram fazer. E o resto dessa história vocês já conhecem. O resto dessa história, grande vocês já conhecem. Porque aí sim, a gente conseguiu formar o grupo com as pessoas que decidiram ficar, permanecer. A grande Jennifer Stumano, que já estava aí, ela. Que menina. Pessoal, que menina que me deu trabalho quando eu fui para Belém do Pará na reunião. Ela fez perguntas, não sei, fácil, umas 30 perguntas. Era só ela quem perguntava. Ela estava ali. Eu vi que ela estava escrevendo, anotando e perguntava assim, com cara de brava, como dizendo: será que é verdade tudo isso? Mas ela perguntou, perguntou, perguntou. E aí disse: Oscar, se esse negócio for o que você disse que era, eu vou fazer para valer, hein? Você se prepare. E ela assumiu o compromisso, uma das nossas grandes palestrantes aqui, e fez. Senhor Luiz, Dona Nina, um carinho gigante por eles também. Todo o pessoal de Belém do Pará é realmente um povo maravilhoso, povo que me recebeu como família. Eu me senti em casa, me senti muito feliz. Voltaram a me fazer sentir como eu me senti com Dona Ione quando eu cheguei no Brasil, que eu sentia que eu estava em família. Então eu voltei a ter essa motivação, esse entusiasmo de trabalhar no Brasil. E depois, com esses grandes líderes, você sabe, não, que se formou essa equipe de palestrantes, onde hoje temos o grande Adriano Santos, onde temos aí o grande Cristiano Rezendes, todo o nosso grupo, a Nilva, eh, temos aí, lógico, a nossa querida Jaqueline Tomás, que ela foi, eu acho que foi primeira, a primeira cliente líder, eu acho que do Edilson. Não sei se foi assim, Edilson, mas eu acho que foi das primeiras pessoas que chegou aí para fazer o negócio para valer, que acreditou no projeto com o Edilson.
pessoas que decidiram fazer, o grande Gilmar Dias, cara de trabalho, de resultado, Jane, querida, nem se diga, Jane que está aí sempre firme, forte. Imagina só o nível de pessoas que a gente chegou a desenvolver nesses anos de trajetória. O grande Osmar Fernandes, que também agora faz parte aí do nosso grupo de palestrantes. O Marco Aurélio, que chegou agora também, já está aí estreando essa semana. Enfim, as pessoas que decidiram fazer, Liz Perla, a nossa pérola, joia rara, não, que a gente tem aí no grupo, que são, por dizer hoje assim, as caras visíveis do nosso sistema de treinamento, mas também com eles tem muitos líderes. Mas o que eu posso dizer, são pessoas que estão aqui e que vão ficar, que estão aqui para valer, que vieram para assumir um compromisso, que têm um propósito. Foi fácil encontrar essas joias raras? Foi fácil encontrar esses líderes? Lógico que não. Por que vocês acham que eu consegui conquistar uma equipe tão grande? Não é por mim. Eu só foquei em fazer o básico e em me manter fazendo o básico. Eu fiz isso, mas eu consegui conquistar esses resultados porque nesse caminho eu fui conhecendo pessoas melhores do que eu, mais fortes do que eu, pessoas com mais experiência do que eu, que são essas pessoas que eu citei aqui, que eu nombrei aqui, que eu mencionei aqui para vocês, que são parte desse grupo hoje, que estão aqui assim firmes, que estão fortes, que estão levando esta oportunidade para o Brasil. E lógico, eu imagino que vocês, dentro do seu negócio, têm seus momentos, seus desafios, suas etapas, seus momentos de crescimento, seus momentos que o negócio fica mais devagar. Gente, isso faz parte. Faz parte. O que eu vejo é que as coisas que estão no nosso controle a gente tem que fazer. O que já não está nas nossas mãos, a empresa que faça, ela tem que fazer. E é um negócio, e lógico, todo negócio tem seu risco, todo negócio tem seus desafios, todo negócio tem seus momentos. Agora, o que eu decidi, a grande decisão que eu tomei no momento que eu decidi vencer nesse negócio, foi o que está nas minhas mãos e o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E eu não vou fazer 30%, eu não vou fazer 80%, eu vou fazer 100%. E o resto, a gente vai ver acontecer. E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque a empresa cresceu, a empresa se fortaleceu, a empresa está há 16 anos, a empresa evoluiu, a empresa fez e tomou decisões estratégicas para avançar num mercado que não existia naquela época e hoje eles estão dentro. E é isso, assim funciona essa sinergia que a gente faz, onde duas partes se unem para contribuir em áreas diferentes para conquistar um objetivo em comum. Eu tenho certeza que hoje a gente tem uma grande equipe no Brasil, que a gente tem a base firme e sólida para fazer esse negócio crescer de forma exponencial, que a gente não cresceu ainda da forma que vamos crescer e que o melhor ainda está por vir. Gostaria de contar mais essa história quando eu estava entrando na última parte, mas já o tempo esgotou, não posso estender mais. Eu sei que vocês também têm seus compromissos. O que eu sei é que o Brasil é um país de grandes oportunidades, é um país gigante, é um país enorme, que a gente não fez nem o 0,1% do que podemos fazer ainda no Brasil, e o que melhor está por acontecer. Eu quero agradecer a todos vocês, uma vez mais, pelo carinho, pela confiança, pelo trabalho, por estar juntos nessa caminhada, por confiar em mim, por acreditar na minha visão, no meu projeto, e por somar forças para a gente contribuir nessa nobre missão, que é mudar a vida de milhares de pessoas. Desejo a todos que tenham um ótimo, extraordinário final de semana, que possam descansar com seus seres queridos, e a gente se encontra segunda-feira para mais uma apresentação nesse mesmo canal, às 21 horas, horário de Brasília, e para nossas atividades do sistema BLC. Que Deus abençoe, espero que um pouquinho dessa história e dessas informações ajudem vocês a conquistar os seus sonhos, e eu sei que tudo é possível quando você crê e está disposto a pagar o preço. Um forte abraço e até mais. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo.
Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.